Olá, meu nome é Laênio Loche, sou psicólogo, especialista em metodologia do ensino e sou o diretor da Livre Pensamento e Desenvolvimento Educacional. Me pediram aqui para falar sobre algumas tendências em relação à educação, mais especificamente da inovação na área da educação. O que eu posso falar para vocês é que um dos grandes desafios nos próximos tempos em relação à educação é fazer a integração das diferentes abordagens, das diferentes teorias e contribuições. Muitas vezes nós observamos uma verdadeira batalha entre teóricos, entre diferentes linhas dentro da área da pedagogia. Então o que a gente observa é que hoje falar de educação, falar de ensino, falar de aprendizagem, um grande desafio é justamente fazer essa integração com as diferentes contribuições. Para que isso fique mais claro, nós vamos aqui dar alguns exemplos. Por exemplo, a aprendizagem autônoma. Existem hoje vários teóricos que abordam isso. Esse é um dos grandes objetivos na área da educação, de se colocar um aluno autônomo que pense por ele, que possa agir por ele próprio, pela sua própria ponderação. Então, a aprendizagem autônoma, o aluno que sabe aprender, ou seja, aprender a aprender. Então, como se faz isso? Como pode se aproveitar uma educação em que vai se estimular esse aluno a ser mais autônomo? E aí a gente entra com contribuições, por exemplo, da metacognição. O aluno ter consciência de todos os seus processos mentais envolvidos no momento da aprendizagem. E a partir dessa autoconsciência, ele começa a fazer um automonitoramento e um autocontrole. Isso só para a gente citar alguns pontos. Outro tipo de aprendizagem, a aprendizagem motivada. E um ponto fundamental, qual é a motivação para a aprendizagem? A motivação do aluno. E aqui a gente tem um modelo que começa a ganhar força hoje no mundo todo, que é o modelo ARCS, proposto por um psicólogo chamado John Keller. O modelo ARCS é atenção, relevância, confiança e satisfação. Então, atenção, como prender a atenção do aluno? Relevância, como mostrar que esse conhecimento é relevante? Confiança, como o aluno ter confiança que ele é capaz de aprender determinado conteúdo ou desenvolver determinada competência? E satisfação, como ter satisfação com aquela aprendizagem? Esse é um ponto importantíssimo. Esses 4 elementos podem fazer a diferença num aluno muito mais motivado para o aprendizado. Outro aspecto importante é a condição da aprendizagem colaborativa. A gente tem visto hoje a importância da interação, da socialização. E no processo de aprendizagem, isso vai ter um efeito muito grande. Então, uma série de estratégias podem ser feitas para que nessa interação entre os alunos haja um aprendizado muito maior. Teorias clássicas, como por exemplo do Vygotsky, já abordava justamente isso. A condição do desenvolvimento cognitivo que se faz na interação entre as próprias crianças, entre os próprios adolescentes, entre as pessoas de uma forma geral, isso tendo um efeito na aprendizagem. Mas isso pode ser ainda aperfeiçoado, com metodologias, com didáticas específicas, onde a contribuição de cada um dos participantes pode criar um conhecimento compartilhado, um conhecimento coletivo. Então a aprendizagem colaborativa, ela cada vez vai estar mais fortalecida. E ainda mais com as tecnologias que nós temos hoje, como o ensino à distância, que permitem também essa interação e essa colaboração, mesmo não estando no mesmo espaço físico. Então reparem só, até agora eu comentei, a aprendizagem autônoma, ou que aí vai envolver o autodidatismo, a aprendizagem motivada, o aluno, o aprendiz estar motivado para aprender. A aprendizagem colaborativa, ou seja, o compartilhamento do conhecimento, a contribuição no conhecimento. Um outro tipo, a aprendizagem que a gente pode chamar de aprendizagem multimídia, a aprendizagem através de vários meios, seja por imagem, seja por vídeo, seja por texto. Quer dizer, cada um desses recursos, cada um desses meios
são formas ou permitem maneiras específicas de se aprender. Então, como se aproveitar isso? Por exemplo, como utilizar um vídeo da melhor forma possível no processo da aprendizagem de determinado conteúdo. Hoje a tecnologia tem facilitado bastante. O próprio YouTube tem disponibilizado toda uma área para vídeos na área de educação, né? Com um tema de educação. E é interessante, só para a gente citar aqui, os recursos que se tem hoje disponíveis. No próprio YouTube, a pessoa pode, o professor, por exemplo, pode organizar e fazer um verdadeiro índice dentro de um vídeo. O vídeo está passando, tem lá uma pessoa dando uma entrevista ou uma palestra, de repente fala ou cita um determinado termo. E tem a opção de se apertar ou clicar numa palavra-chave que aparece no momento do vídeo, isso pode ser inserido posteriormente, e isso então remete o telespectador para outro vídeo. Então você tem uma rede de vídeos que estão relacionados, fazendo aí toda uma arquitetura de conhecimento através desses vídeos associados. Então, só para a gente citar aqui alguns recursos. Agora também está muito forte a questão do TED, que são aquelas palestras em torno de 17, 18 minutos, em que grandes especialistas, grandes pessoas em determinadas áreas apresentam. Então, mostrando o que eles acham de mais relevante dentro da área que eles atuam. E hoje tem um recurso para que o professor que queira utilizar o TED em sala de aula ou em algum processo educativo, ele possa também fazer acréscimos em cima do próprio vídeo, com comentários, com texto. Então, a aula fica muito mais dinâmica. Então, veja, aprendizagem autônoma, aprendizagem motivada, aprendizagem colaborativa, aprendizagem multimídia. Outro aspecto que envolve a aprendizagem, só para a gente citar alguns, é a condição das habilidades cognitivas. Então, hoje, não basta só dominar determinados conteúdos. É fundamental que a pessoa saiba lidar ou aplicar esses conteúdos. E isso passa, inevitavelmente, pela condição do pensamento crítico. E nesse ponto eu gostaria aqui de aprofundar. A gente pode falar até certo ponto numa didática do pensamento crítico. Vejam só, hoje nós estamos imersos num oceano de informações. O problema já não é a escassez de informação, o problema é justamente o excesso de informação. Então, como saber diferenciar aquilo que é informação válida, confiável, verdadeira, daquela que não é confiável, daquela que é falsa, daquela que não é útil para você? Quem já teve não teve a experiência de estar pesquisando um tema, ir lá no Google, digitar uma palavra e aparecerem milhares de referências, ou às vezes milhões de referências. Então vejam, o problema já não é a falta da informação, é justamente o excesso dela. Como lidar com isso tudo? Seja a área que for, inevitavelmente passa pelo desenvolvimento do pensamento crítico. E o pensamento crítico aqui a gente entende como a competência cognitiva de decidir racionalmente sobre quais informações e argumentos nós devemos aceitar, rejeitar ou suspender o nosso juízo. Então, fica aqui a dica para vocês de, independente da área que vocês forem atuar, mais do que nunca, no mundo moderno, o desenvolvimento do pensamento crítico vai ser algo essencial para que a pessoa possa ter uma profissão, uma carreira de sucesso. E não só na profissão, mas na vida como um todo. Muito obrigado.